meninos, tudo bem? Espero que estejam na paz. Então, vamos corrigir, dar continuidade ao nosso estudo sobre o classicismo. E hoje nós iremos fazer a correção do exercício passado da semana passada, certo? Todo mundo aí com material em mãos, lápis, borracha, acompanhando, anotando suas dúvidas e me perguntando pelo WhatsApp, ok? Vamos lá começar. Espero que todos estejam bem e em paz. E assim como vocês, eu estendo o desejo para os seus familiares. Certo? Então vamos lá. Todo mundo animado, feliz, satisfeito, porque nós estamos vivos. E só este motivo já nos basta a alegria. Não é assim, minha gente? Então vamos lá com as 10 questões do exercício passado da semana passada. E aí nós vamos ter quem? Camões, o principal escritor do classicismo. E aí, como a maioria dos seus cânticos, é claro, dos seus textos, ele começa com os números, né, em romano. Então, eu tenho aí o de número 78, onde ele diz assim: leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas doce rio, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão desejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela, alegre e cometido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me na glória de retido. Então, neste texto aqui de Camões, nós temos aí uma imagem complementar, né? A mulher do unicórnio. E aí tem onde está a galeria. Você tem toda essa adoração, né? Quando Camões, ele diz, leda serenidade deleitosa. Então, para você admirar uma paisagem, seja ela natural, uma mulher, uma paisagem do nosso cotidiano, né? Você vai encarar aquilo ali como se fosse um paraíso. Então, ele descreve aí, né, como que representa em terra um paraíso, entre rubis e perla doce riso, debaixo do ouro e neve cor-de-rosa, porque deve estar amanhecendo, né, e tem aquela neblina. Presença moderada e graciosa, e aí ele continua colocando os adjetivos que engrandecem a linguagem artística, certo? Então, a pintura, que é a segunda parte, e o poema, que eu acho que eu deveria ter colocado o poema e a pintura por uma ordem, mas isso não vai alterar nada. Então, você tem o poema e a pintura e o poema. Embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultura de produção de ambos, pelo fato de ambos. Então, a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos. Letra A, B, C ou D, marcaram qual? Isso daqui, quem se concentrou, conseguiu, viu? Bem direitinho. Acertou aí quem marcou a letra C. Ambos apresentam um retrato ideal da mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça, e os adjetivos que são utilizados no poema. Vejam só. Vocês têm uma certa dificuldade em compreender isso, porque hoje em dia o modo que os jovens de hoje eles se comunicam não tem um linguajar assim, me desculpem, viu? Não estou criticando nada, mas não tem um linguajar assim muito adequado, muito elevado, né? Essa modernidade, ela deixou a linguagem em alguns aspectos enfraquecidos. Então, veja que o poema, ele corteja uma mulher, né? Então, é o homem seduzindo, é esse amor sedutor do homem por uma mulher, mas no sentido de cortejar, de admirar a figura feminina. A mesma coisa isso acontece no segundo. Quando você vê essa mulher idealizada, esse desejo por essa mulher, mas você veja toda essa conduta que a mulher tem,
né? Olha a roupa dela, o maneiro como ela se prostra, né? Então, é esse amor cativado, certo? Então, às vezes vocês podem ter uma dificuldade em responder isso porque vocês não leem com o olhar. Não é para vocês lerem com o olhar de vocês, é para vocês lerem com o olhar de Camões, certo? Então, essa primeira aí acertou quem marcou a letra C. A segunda, ao estudar o Renascimento, o historiador Jean Delumeau, não, peraí, deixa eu me concentrar. O historiador Jean Delumeau, claro que não lê assim, mas eu estou aportuguesando a palavra, considerou que o mesmo passa por uma crítica de pensamento clerical na Idade Média, pela recuperação demográfica, pelos processos técnicos, pela abertura marítima, por uma estética nova, por um cristianismo reelaborado e rejuvenescido. O regresso às fontes da beleza, do saber e da religião foi apenas em meio de progredir. Então, nós vemos em um momento muito clássico, né? Nós vemos que o classicismo, ele tinha este poder preso da religião, essas questões as aventuras marítimas, né? Uma estética certa. E aí, todo aquele que fizesse diferente, ele teria alguns problemas. Então, observa aí a tela, né? A arte, porque associado ao que foi dito ao lado, vocês iriam responder. A imagem mostrada nesse exercício deve ser relacionada a qual dessas alternativas? Nessa questão 2, vocês marcaram qual? Ah, eu adoro essa tela e esse artista também. Essa 2 é a letra E, ao trabalho de Michelangelo, conhecido como Juízo Final, afresco pintado na Capela Sistina. Aí, ó, o juízo final, a gente tem a questão do julgamento por uma visão de Michelangelo, certo? Terceira questão, que inclusive eu já falei sobre ela. O quadro de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, é uma expressão singular das mudanças artísticas trazidas pelo Renascimento e inspiradas na Antiguidade Clássica. Alguns o consideram a primeira pintura renascentista, com um tema exclusivamente mitológico e leigo. Nesse sentido, podemos afirmar que... E aí, a 3, vocês marcaram qual? A correta aí dessa 3 é a letra B. A pintura renascentista, ela trouxe padrões estéticos renovadores, apesar da importância e da influência artística, é claro. A importância artística, ela influenciou, não é? Porque foram muito tempo pintando desse jeito, fazendo arte assim. Porém, os padrões estéticos, né, de pintura, elas foram renovados. Tá certo? Então, é a letra B. Tudo bem? Quarta questão. Observe o texto a seguir. Outras coisas que eu vi, muito numerosas, pedem tempo que o verso meu não dura, pois lá encontrou guardadas e copiosas. 1000 coisas de que andamos à procura, só de loucura não viu muito ou pouco, que ela não sai do nosso mundo louco. Mostrou-se-lhe também o que era seu, o tempo e as muitas obras que perdia. Viu mais o que ninguém suplica do céu, pois todos cremos tê-lo em demasia. Digo-o ciso, montanha ali mais alta, que as erguidas mais do que aqui nos falta. O trecho acima é de um livro de 1516. Narra parte de uma viagem imaginária à Lua. Lá o personagem encontra o que não há na Terra e não encontra o que há em excesso, o que aqui há em excesso. Pode-se identificar o caráter humanista na... Essa questão 4, vocês marcaram qual? Minha gente, essa daqui, nós assim, no nosso campo do cotidiano, a gente costuma tentar desvendar. Tudo que esse texto de sair, numa visão mais simples, a gente costuma fazer aqui na Terra, sabiam?
Quem de vocês aí, por algum momento na vida, já passou por essa situação? De deitar no muro da casa, de olhar pela janela, de sentar em uma cadeira na calçada, no sítio, em algum momento que você olhasse o céu em sua vastidão e você procurasse formas, olhasse para as estrelas, para as constelações, e aí você começa a criar animais, cenas, os bichos fazendo alguma coisa, e aí você vai por esse imaginário. A mesma coisa o poeta fez aqui quando ele foi à Lua. Veja que fantástico. A correta aí é a letra B. Constatação de pouca razão do siso. De que grande loucura existente entre os homens, né? O inimaginável, aquilo que eu posso imaginar e você pode achar uma loucura. Isso é muito do humano, por isso que ele fala do humanismo. O que é um princípio para mim, obrigatoriamente ele não pode ser um princípio para você, certo? A maneira como eu encaro, imagino as coisas, você que não pensa igual a mim, pode achar que eu estou cometendo um ato de loucura. Porque o humanismo ele é assim. Quinta questão. Foram características do Renascimento, entre outras. Essa era só fazer a pesquisa no material. Então, acertou aí quem marcou a letra A. A retomada dos valores da cultura greco-romana, o antropocentrismo, a convicção de que tudo pode ser explicado pela ciência. Essa daí nós já falamos dela muitas vezes, né? Então, ou uma característica do Renascimento era essa, achar que tudo poderia ser explicado pela ciência. Sexta, então a quinta acertou quem marcou a letra A. Sexta, a obra O Homem Vitruviano, vocês vão ver muito essa obra durante a vida de vocês, em física, em química, em português, em filosofia. Ela é de Leonardo da Vinci e pode ser classificada como uma forma do, aí tem um tracinho, pois é a imagem do. Quais são as duas palavras aí que elas podem completar esse trecho? Letra A, B, C, D ou E? Olha aqui como é. Pode ser classificada como típica do Renascimento, pois é uma imagem antropocêntrica. O homem aí está no centro do universo. Acertaram. Tem certeza dessa. Então, não, minha gente, né? Eu disse o quê, hein? É porque como eu vou pro outro lado, eu fico sem saber. Típica do Renascimento, pois ela é antropocêntrica. É isso que eu tava querendo dizer. Certo? Então, a correta aí, ela é letra C. Bastava, ó, se você olhar, sai o homem como o centro do universo, aqui, é uma visão o quê? Antropocêntrica. O homem aí não é o centro do universo, ó, tem até o círculo marcando o universo. Então, a única que tem aí o homem como centro do universo, antropocêntrica, é a letra C. Então, por eliminação, já ia nela. PUC, nos 50, 60 anos que se seguiram à pandemia de 1348 e que foram sacudidos pelos ressurgimentos da peste, que eram considerados grandes doenças, né? Assim como nós estamos vivendo hoje. Inclusive, é bom que ninguém fique chamando peste como palavrão, né, minha gente? Porque a peste, ela relembra aí grandes mortes, né? Grandes pandemias, né? Pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por conta de vírus ou outras coisas, doenças como peste, né? Que eles chamam. Situa-se uma das grandes rupturas da história da nossa civilização. Dessa prova, a Europa saiu aliviada. Ela era superpovoada. Restabeleceu-se o equilíbrio demográfico, a atmosfera de naturalidade que se instalou explica porque a criação artística não perdeu sua vitalidade. Mas, como tudo o mais, ela mudou de tom. A afirmação "ela mudou de tom", com que o autor conclui sua análise, constitui uma referência, e aí, letra A, B, C, D ou E, ao Renascimento. As mudanças que o Renascimento trouxe
Olha aí uma pintura que vem retratando justamente essa questão das vidas ceifadas, né, pelas pestes, pelas doenças, que tanto assolaram a humanidade e assolam, né? Nós estamos vivendo um momento de uma peste, o Covid-19, historicamente, né? E aí essa questão 8, vocês iriam analisar a imagem. Com base nela, diz assim, a pintura representa, no martírio de Cristo, os seguintes princípios do Renascimento italiano. E aí, o princípio italiano, qual seria? Letra A, B, C, D ou E? Letra C. A disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da composição. Olha só, minha gente, o pé é muito realista, né? A crucificação de Cristo. Eu falei da peste remetendo esse texto aqui. Neste caso aqui, nós temos outro texto, que é essa imagem, né? Olha aí a crucificação de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, né, e foi levado o seu corpo. Então, uma das questões que o Renascimento ele colocava era justamente essa questão da perfeição, né, dessa perspectiva geométrica, tentando se aproximar do mais realista possível. Letra C, viu? A 8. A questão 9 diz assim: o século XVI é o primeiro polo do espírito moderno. A primeira afirmação ainda presta herança de um clima mental e social que revoluciona as ordens do ser, pensar e crer. O Renascimento afirma-se como uma ousadia moderna em nascimento, uma grande revolução ainda a brotar, uma idade de transição que é a bússola da origem da modernidade. Vamos lá. A principal característica do Renascimento é marcaram qual? A concepção antropocêntrica e a valorização das potencialidades humanas, é claro. Se ele tem o homem como o centro do universo, ele é antropocêntrico. Se é o homem como centro do universo, qual é a filosofia? Vai ser sempre valorizar o potencial humano, tá certo? A 10ª, aspirante da Polícia Militar. O prado, as flores brancas e vermelhas, está suavemente apresentando. As doces e solícitas abelhas, com um brando sussurro vão voando. As mansas e pacíficas ovelhas, de comer esquecidas inclinando, as cabeças estão ao som divino que faz passando o texto cristalino. É de Camões, claro. Considere as seguintes explicações para os recursos de inversão que ocorrem no texto. Primeiro, é uma característica do classicismo renascentista que resulta da tentativa de imitar o latim clássico. 2. Prende-se à necessidade de preservar as rimas, revelando uma preocupação com a perfeição formal. Contribui de maneira decisiva para se alcançar a pretendida regularidade rítmica. E aí, quais são as corretas? Hein, gente, no meu Brasil baronil? A letra E, todas estão corretas. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Então, neste exercício, vocês deveriam ter marcado assim. Primeira questão, letra C. Segunda, letra E. Terceira, letra B. Quarta, letra B. Quinta, letra A. Sexta, letra C. Sétima, letra C. Oitava, letra C. Nona, letra A. E 10ª, letra E. Tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, vocês vão no meu WhatsApp, fazem a perguntinha lá que é mais fácil eu responder mais rápido.